Muito bem, são 10 horas e 44 minutos. Começa neste instantâneo momento. Gostou do instantâneo momento? Pois então, começa agora o Manhã Vitoriosa. Seu doido, sua doida. Seja bem-vindo ao programa mais animado das manhãs do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Baixo Vale do Rio Grande e Pontal. No programa de hoje nós teremos o lançamento de um livro. O diabo está lá fora, de verdade, tá mesmo, só não pode deixar entrar no nosso coração. Este livro, gente, conta a história de um dos matadores que mais assustou, mais apavorou a comunidade regional aqui no Triângulo Mineiro. Quem nunca ouviu falar sobre Orlando Sabino? Quem nunca ouviu falar? Mesmo essa geração nova de hoje, essa garotada que tem aí 13, 14, 15 anos, muitas das vezes nas salas de aula, nas aulas de história, ouviram falar alguma coisa sobre Orlando Sabino? Pois muito bem, programa Manhã Vitoriosa traz ao vivaço no programa de hoje, o escritor Júlio Quinan vai estar falando do lançamento desse livro que acontece amanhã, edição extraordinária aqui na TV Vitoriosa. Detalhe, no programa de hoje nós vamos falar também sobre o feriado que fechou muitas prefeituras, câmaras municipais, repartições públicas que estão fechados, porque hoje, quarta-feira, nós estamos comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra. Dia Nacional da Consciência Negra. Nós vamos ter uma dança afro aqui. Você vai ver que as bailarinas aprenderam passos que eu, Pimentinha, ensinei. Você vai ver isso aqui ao vivaço também. E eu tenho ainda na Manhã Vitoriosa de hoje, quarta-feira, eu tenho ainda o Espaço Pet, doutora Neila, te dando uma série de conselhos, e temos titiozinhos, uauzinhos de estimação para você adotar e levar para o colinho, ok? Manhã Vitoriosa só está começando, 10 horas e 46 minutos. Tiago, eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai. Estou na Vitoriosa. Tá na Vitoriosa, tá estiloso, tá chiquitoso, tá bonito demais da conta. Obrigado, querido, pelo esse Tô na TV. Gente, eu tenho o prazer de receber aqui ao vivaço o Júlio Quinan. Ele é escritor e é ele quem escreve a história O Diabo Está Lá Fora, referenciando-se a Orlando Sabino, um dos maiores matadores que essa região conheceu. Você é um contador de história e eu começo o programa contando uma história. Você conhece a história da vaquinha que foi lançada no precipício? Conheço. Conhece. Eu vou contar para o pessoal de casa que ainda não ouviu. O mestre e o discípulo passam aquela região de fazendas. E aí eles chegam à casa de uma família. 4 criancinhas, filhos daquele casal. O casal vivendo uma vida paupérrima, vida miserável mesmo. Faltava tudo em casa. As criancinhas subnutridas, parecia que estavam cheias de verme, aquelas barriguinhas grandes, pálidos, descalços, né? Sem camisinha, os menininhos com aquelas camisinhas, as meninas com aquelas blusinhas curtinhas. E aí, resultado, eles pernoitam ali, acordam pela manhã, não tem café da manhã. O leite servido era apenas para as crianças, assim mesmo porque eles tinham uma única vaquinha. Essa vaquinha fornecia o leite para as crianças, eventualmente esse leite talhava, azedava, fazia-se um queijinho pequenininho para o final de semana. Não havia nada no quintal, não havia roça, não tinha lavoura, não tinha nada. Quando eles estão indo embora, próximo a um penhasco, ali está a vaquinha pastando. E o mestre olha para o discípulo e diz: empurra a vaquinha no precipício. O discípulo fica louco com aquilo, falou: o que é isso, mestre? Eu estou aprendendo contigo lições de bondade, lições de amor ao próximo, e essa é a vaquinha que dá leite para aquelas crianças. O senhor diz: joga no precipício. Ele diz: o discípulo deve obedecer o mestre, joga a vaquinha no precipício. E então o discípulo, contrariado, pega a vaquinha e empurra no precipício, e ela vai rolando e morre lá embaixo, e eles vão embora. O discípulo fica com aquela angústia no coração. O tempo passa. 2 anos depois, volta o mestre e o discípulo àquela região. Quando chegam de frente à casa, lá veio uma casa, uma bela estampa. A casa agora é de alvenaria, não mais de pau a pique. Tem até um tratorzinho estacionado na porta da casa. E ele chega e conversa: Dona Maria, cadê o seu José? José foi no pasto buscar umas vaquinhas que nós estamos criando.
Resultado, agora tem muitas vacas leiteiras, agora produzem muito queijo, até vende leite para a cidade. No quintal, milharal, hortaliça. Uma van para na porta, as crianças saem de casa bem vestidas, todas bem nutridas, coradinhas, bem calçadas, estão indo estudar, vão para a escola. E aí chega o José, e o mestre pergunta: José, da última vez que eu estive aqui, vocês viviam numa pobreza, numa miséria tremenda, José. O que aconteceu? Parece que a prosperidade chegou. Ele disse: mestre, o senhor não acredita? Quando o senhor passou por aqui, aconteceu uma fatalidade. Aquela vaquinha, a única vaquinha que nós tínhamos para o sustento, principalmente das crianças, morreu, caiu no precipício, a gente não sabe o motivo. E nós tivemos que sair do comodismo. Eu tive que plantar milho, feijão, arroz, eu tive que plantar hortaliça, procurei ajuda entre os vizinhos, eles me ajudaram, me deram gado para mim criar aqui na minha pastagem, que eu tinha muito pasto, para criar meia. E aí, resultado, nós começamos a dividir a produção. Eu consegui alugar esse trator e arar um solo maior para plantar uma lavoura maior. A vida mudou muito. A moral da história para mim e para você é que muitas das vezes nós precisamos sair do nosso comodismo. Tem gente que perde o emprego, tem gente que fica sem a poupança, tem gente que enfrenta um problema na vida, que perde parte daquilo que tem e considera que isso é perda. Não é. Isso é uma ação de Deus para promover em você uma reação, para você reagir e descobrir que o melhor para a tua vida você ainda está por viver. Eu acredito nessa verdade para a minha vida e para a tua. Te chamo para viver comigo uma quarta-feira plena de conquista, de sucesso e realizações. 10h54, agora eu vou conversar com quem verdadeiramente conta a história e conta ela de uma forma escrita. Olha que livro lindo. Quem vai fechar aqui para mim? Quem vai fechar? Rony Muniz? Quem vai fechar? É aqui, muito bem, o Wallace, olha só. O diabo está lá fora. Olha essa capa, gente. Que capa agressiva. Olha, o layout dessa capa aqui é digno de todo elogio e reconhecimento. E o escritor, olha só, o Júlio Quinan. Júlio, você é de Tuiutaba, querido? Prazer te receber não, mesmo. Mas eu me considero da região. Você se considera da região? É. Tá. Minha mãe, ela sempre foi dessa região aqui, criada... Correto. Nascida às margens do Córrego da Areia, né? Sim. Perto do Córrego das Galinhas ali. Perfeito. Depois Centralina. E eu sou um goianeiro, né? Comedor de piqui. Eu nasci em Itumbiara por necessidade, mas eu fui criado em Minas a maior parte do tempo. E, enfim, ali sempre aqui na fronteira. Porque o triângulo aqui, eu costumo dizer que o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro é um país só. Né? É um país só. E Júlio, essa história, principalmente essa história do Orlando Sabino, ela foi uma história que ela permeou o crescimento de muitas pessoas, eu inclusive. Com certeza. Eu inclusive. Eu devia ter 5 anos de idade naquela época e o meu pai tinha uma propriedade rural às margens da BR-365 indo para Uberlândia, né? É próximo ali uma usina, onde existe uma usina. Então, resultado, na época, dava por volta de 4 horas da tarde, todas as famílias se reuniam e ficavam juntas. Dava 7 horas da noite e ninguém saía no quintal não, queridão. Por quê? Medo do Orlando Sabino. Porque na mesma hora que eu via que o Orlando Sabino estava em Araguari, estava em Tuiutaba, de repente estava em Capinópolis e matando. Porque assim, o diabo estava lá fora, né? O diabo estava lá fora, era uma coisa tremenda. Esse título, inclusive, vem daí, né? Isso que você falou aí, todo mundo tem uma história. Todo mundo que nasceu dos anos 70 para cá tem uma história relacionada ao Orlando Sabino. Eu entreguei esse livro essa semana pro Alberto Araújo, que acabou de produzir um filme, inclusive ele também é mineiro, acabou de fazer um filme belíssimo, que é o Vazio Coração. Entreguei o livro para ele, a hora que ele viu o subtítulo aí, Orlando Sabino, ele falou, cara, eu vivi isso aqui, a gente não saía de casa, era um toque de recolher natural, imposto pelas próprias pessoas, né? Cerca de quantas pessoas que ele teria matado? Não existe um número exato. A gente tem um livro... tem um livro do Pedro Popó que é mais documental e ele fala um pouco das mortes, das suspeitas de morte, né, que foram causadas por ele, né? Na nota do autor a gente fala um pouco, você pode ver que a capa é o olho dele mesmo. É verdade, tá aqui o Orlando Sabino. Eu peço para você focar para mim, Wallace, essa foto aqui, que é uma foto realmente que mostra um olhar frio. Ao mesmo tempo, é um olhar vazio, um olhar distante, um olhar assustado. É enigmático e instigante, né? É verdade. Quando eu vi essa foto, eu fiquei muito perturbado. Eu cresci ouvindo essas histórias e... Aliás, isso aí, assim, uma grata surpresa para mim ter encontrado esse material.
Isso não estaria aí se não fosse por um cara que é meu agente literário, né, que é meu irmão. Eu tinha desistido já de escrever essa história e ele falou, não, eu encontrei um acervo da Veja aqui, nós vamos para cima, você vai fazer essa história. Você contando a história aí, o Rony Muniz, que é meu cinegrafista, o Wallace, dizendo ali para mim, contando em off para mim, eu também cresci ouvindo essas histórias. Então todo mundo tem uma certa ligação, sim, quem é aqui da região. E eu fiz um pouco diferente do que as pessoas esperavam. O documental já foi feito, acho que o Pedro Popó fez isso brilhantemente, né? Que é um advogado, criminalista, e ele conta de maneira documental muito bem. O que eu e o Miguel fizemos, né? O Miguel Patrício, que me ajudou a montar o livro, a gente optou por uma parceria a 4 mãos, foi fazer uma história fictícia, mas que tivesse uma pegada que as pessoas lá fora pudessem ler e ter o mesmo interesse. Sem dúvida. Se você levar isso para São Paulo, por exemplo, não teria o mesmo interesse. Eu coloquei esse adendo aqui nessa edição, o maior assassino em série do Brasil, porque se você for pegar todos os crimes que foram atribuídos a ele, sim, ele passa com sobra. Sem dúvida alguma. Qualquer um desses aí. Sem dúvida alguma. Inclusive, ele foi investigado, né, pelos militares na época. Ele foi investigado pelos militares e ele morreu recentemente, né, num presídio de segurança. Na verdade, não. Ele recebeu alta psiquiátrica em 2011. Isto. Né, mas como ele não tinha para onde ir, mantiveram ele no hospital psiquiátrica, né? Mário Vaz, sim. E como ele é oligofrênico, essa expressão até eu não sou, não tenho autoridade para falar sobre esse assunto, mas é uma espécie de catatonia, né? Ele não fala, ele não se comunica, enfim. E aí, dia 8 de julho, ele veio a falecer. O lançamento oficial do livro acontece amanhã, quinta-feira. Que horas? A partir das 20h30, na Biblioteca Municipal. Né? Meu agente literário, o Rick. Isso. Cadê o Rick? Eu quero agradecer o Rick muito, porque o Rick empenhou tanto. Mas a grande responsável é minha mãe, tá? Que me assustava quando eu era pequeno, falava... Ela me falou que sabe fazer pão de queijo como ninguém. Não, não é só pão de queijo, não. Me ajuda. Ela falava, moleque, se você não for tomar banho, eu vou chamar o Orlando Sabino pra te pegar. Pois é, e se você não convencer a fazer meu pão de queijo, eu vou chamar o Orlando Sabino pra você. Autografa para mim, esse aqui é o meu, não é? Pois sim, Autografa ele para mim, por favor. Te agradeço muito, por ter vindo aqui ao vivo na Manhã Vitoriosa desta quarta-feira. Eu é que te agradeço. Amanhã estarei lá te prestigiando, com certeza. Muito obrigado. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Faz uma promessa para mim, não me deixa sozinho, não. Me deixa sozinho, não. 11 horas em ponto. Gente, deixa eu te contar um negócio. BR-365, chegada de Itiutaba. A ponte sobre o Rio Tijuco, na BR-365 Itiutaba, está interditada. Aí você vê imagens com exclusividades da TV Vitoriosa, o momento da interdição em que alunos da FEIT, Fundação Educacional de Itiutaba, eles atiam fogo numa série de pneus, interditando a BR-365. As filas, nesse momento, alcançam proporções de até 7 quilômetros em ambos os sentidos. Totalmente interditada a principal via de acesso à cidade de Itiutaba, uma das rodovias mais importantes do Pontão Mineiro. Os detalhes logo mais, 12:10, no programa Linha Dura. Eu volto já.